Olá, seja bem-vindo à nossa aula de História e hoje nós vamos falar sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Vamos pensar em tudo aquilo que aconteceu e preparou o mundo para esse conflito, tá? Nas aulas anteriores, nós estamos falando sobre imperialismo, sobre revolução industrial, né? Sobre como essas nações industrializadas elas avançaram sobre os outros continentes, aí, principalmente a África e a Ásia, e nesses continentes elas instalaram os seus domínios, as suas colônias, e aí isso vai formar grandes impérios econômicos e através desses impérios aí que surge esse fenômeno chamado de imperialismo ou neocolonialismo, né? E aí daí vão se criar as condições para esse conflito aí que fica conhecido como Primeira Guerra Mundial. Vamos entender um pouquinho então. Mas antes, a gente precisa fazer aquilo que a gente tem sempre feito, que é aguçar os nossos sentidos, né? Vamos pensar através dessas questões aí em alguns pontos que vão nos ajudar a entender esse processo, tá? Questão número 1. Você é do tipo de pessoa que gosta de prever as coisas e se preparar bem para não ser pego de surpresa? Ou é daqueles que deixa as situações surgirem para então se preocupar com a solução? E aí? Como que é você? Você é daquelas pessoas que gosta de antever tudo, né? De imaginar, pô, pode acontecer isso, e se acontecer isso eu faço aquilo, eu já estou com a situação preparada aqui, pronta e tal. Ou você é daquelas pessoas que pensa assim, ah, deixa acontecer, né? Igual aquela música, deixa acontecer naturalmente, depois a gente vê o que faz e tal, a gente decide na hora, né? Como é que vai acontecer e não se prepara para nada, né? A gente vai ver que tem muita gente que pensa de um jeito, né, gosta de se preparar, e tem muita gente que deixa para lá. Nesse caso aqui, a gente está vendo países, nações imperialistas aí, que estão fazendo justamente isso, se preparando com antecedência para algo que poderia acontecer. A gente vai ver isso ao longo da aula. Questão número 2. Até que ponto você acha que a busca por riquezas é capaz de afastar amigos, parentes e ou vizinhos? E aí? Até que ponto essa coisa de dinheiro, de bens, de casa, carro e tal, né, e buscar é capaz de afastar as pessoas? A gente sabe que muita gente se afasta das outras por causa dessas questões, né? A gente vai ver aqui países se separando uns dos outros por conta dessa questão da busca pelas riquezas, a ganância, né? Vai ser um fator aí determinante para colocar de lados opostos países, nações inteiras, né? Vamos avançar então. Antecedentes da guerra. Século XIX, período de evolução dos antagonismos e inimizades. Então, esse século ele vai ser marcado não pelo surgimento, mas pela evolução dos antagonismos, ou seja, dessas inimizades entre os países. A gente vai ver que a gente já viu anteriormente, mas a gente sabe que esses países, muitos desses países, eles já tinham problemas uns com os outros. Inglaterra e França, por exemplo, já tinham estado em guerra há pouco tempo. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? E tantos outros aí vão estar em conflito, né, anteriormente, só que no século XIX, essas inimizades elas vão se aprofundar muito, tá? A corrida imperialista por territórios e mercados durante esse período gerou violentas rivalidades entre as potências europeias. Então é justamente esse processo imperialista de enriquecimento que vai fazer com que essa disputa entre esses países venha a crescer de uma maneira absurda, crescer muito, tá? Essas rivalidades são uma das principais razões da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Um conflito mundial e total, uma vez que incluía também alvos civis e não apenas militares, né? Então, por isso a gente dá esse nome de conflito total. Por quê? Porque não era só uma guerra convencional entre exércitos, né, um contra o outro. Não. Alvos civis também, pessoas da sociedade civil sofreram muito nesse conflito, tá? Após ser unificada, a Alemanha progride muito no cenário econômico europeu, esbarrando no sucesso da Grã-Bretanha, que até aquele momento possuía o maior império colonial. Então já tinha uma grande potência imperialista e econômica, que era a Inglaterra, que era a Grã-Bretanha,
E agora a gente está vendo a Alemanha, depois da sua unificação, crescendo muito e começando a incomodar a Inglaterra, né, com seus interesses ali, né, econômicos e tal. E aí o governo alemão inicia uma política de alianças, a fim de se proteger de seus adversários diretos, sobretudo da França, com a qual já houvera travado disputas recentemente. Então, a Alemanha está crescendo, está se desenvolvendo economicamente, e ela, percebendo essa possibilidade de ser prejudicada por algum desses países que estão em volta, principalmente França e Inglaterra, ela decide se unir em aliança com outros países. Então, eles, os alemães, se aliarão ao Império Austro-Húngaro e à Itália, formando a Tríplice Aliança. Então, por que essa formação de alianças? Para justamente proteção, para que, se algum desses países adversários resolvesse, por qualquer motivo, invadir o seu território para poder, ou invadir uma colônia deles, né, para poder tentar atrapalhar ou prejudicar o seu processo de imperialista ali, de econômico, eles acionariam os aliados, e esses aliados eles iriam vir em socorro de quem estivesse sofrendo essa agressão. Então a ideia das alianças é essa. E aí vai se formar a Tríplice Aliança, que é esse primeiro conglomerado, essa primeira união aí entre Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Tá? Os ingleses, por sua vez, indispostos a dividir seu império, une-se à França, interessada em recuperar da Alemanha os territórios da Alsácia-Lorena, perdidos na Guerra Franco-Prussiana. Então, como eu tinha falado, Alemanha e França já tinham estado numa guerra anteriormente, que é a Guerra Franco-Prussiana, na qual a França perde para a Alemanha os territórios da Alsácia-Lorena. Tá? E vai se unir também esse bloco com Inglaterra e França, a Rússia, formando assim a Tríplice Entente. Então, olha só, a gente viu a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e do outro lado a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Tá? Isso fez com que, por volta de 1907, a Europa estivesse completamente dividida em dois blocos militares opostos, encabeçados pelas duas alianças citadas acima. Então, a gente vê essa divisão. E aí eu trouxe esse mapinha da Europa para poder ajudar a entender. Tá? Então, está vendo aqui os países, né? Alemanha, está aqui França, Áustria-Hungria, né, que é o chamado Império Austro-Húngaro, e a Rússia, Itália, aqui, né, que a gente citou. E aqui um outro mapa mostrando justamente essas alianças que se formaram. A Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália formaram esse bloco aqui, uma aliança, tá? E a gente tem a Tríplice Entente formada por Inglaterra, que está aqui no Reino Unido, França e Rússia, que é o Império Russo, ok? Bom, e aí a gente tem uma questão que é a questão do nacionalismo, que a gente já mencionou isso quando a gente começou a falar lá atrás sobre o Congresso de Viena, que aconteceu em 1815, justamente para poder dividir a Europa após o Império Napoleônico, né, que a gente já estudou sobre isso. E aí a gente está vendo que algumas nações, alguns povos, né, eles acabaram sendo prejudicados nessas divisões. Né? Então, de repente, povos que tinham uma mesma língua, mesmos costumes, mesma cultura, eles acabaram sendo afastados nessa divisão. E esse sentimento nacional, ou seja, nós fazemos parte de uma mesma nação porque falamos a mesma língua, porque temos a mesma cultura, porque temos os mesmos costumes, né? Esse sentimento nacional que está por trás da unificação alemã, por exemplo, que a gente também já estudou, os povos de fala germânica se uniram e formaram a Alemanha, né? Esse sentimento nacional, ele vai ser alimento para o militarismo, tá? Os países europeus se rivalizavam no aperfeiçoamento de armamentos e aumento de efetivos militares. Então, eles vão começar a produzir armas e desenvolver armas e produzir e acumular armas. Vocês estão vendo a imagem que eu trouxe aqui, justamente, né, uma produção de bombas aqui numa fábrica na Inglaterra. Então, eles vão produzindo bombas, vão produzindo armas, fuzis, vão desenvolvendo novas tecnologias, avião, submarino, tanque, né, de guerra. E aí eles vão, e outras tantas tecnologias, por quê? Porque é justamente nos períodos de guerra que as maiores tecnologias se desenvolvem. Não sei se você sabia disso, né? Tanto na questão da guerra quanto na questão da medicina também e outros avanços tecnológicos
Muitos deles vão surgir no período de guerra, né? E aí eles vão desenvolvendo, e aí esse acúmulo de armas, né? Acúmulo de exércitos também, quanto mais exército melhor, mais homens e tal, se alistando e aumentando as tropas, isso vai ser chamado de corrida armamentista, tá? A frase latina, se queres a paz, prepara-te para a guerra, se vis pacem para bellum, né? Era cada vez mais aceita, ainda que não houvesse nenhum conflito envolvendo diretamente países europeus. Então eles pensavam assim: bom, se a gente quer paz, a gente tem que estar pronto para a guerra. A gente tem que se preparar, a gente tem que se armar. Então essa era a ideia: vamos nos armar, vamos nos armar. Então eles não tinham ninguém em conflito, nenhuma guerra acontecendo, mas eles estavam numa paz armada, né? Preparada ali para entrar em guerra a qualquer momento. Então era esse o clima que estava circulando ali na Europa, né? Um clima de rivalidade econômica e um clima de rivalidade militar acontecendo ali. Então era uma sensação, um peso, uma expectativa de que a qualquer momento um império poderia se chocar com o outro, uma guerra poderia acontecer entre essas alianças e aí algo poderia ser terrivelmente destrutivo ali para eles. E foi o que aconteceu. Só que vocês vão ver que isso vai acontecer não diretamente de um império contra o outro, dessas grandes potências, umas contra as outras. O que vai deflagrar a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, vai ser uma questão nacionalista, e que não tinha nem nada a ver com essas grandes potências, tá? Mas sim é a questão entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro. A Sérvia era uma nação eslava, tá? Que, embora independente, continuava lutando para que outros territórios eslavos da região dos Balcãs também se libertassem e compusessem com ela a chamada Grande Sérvia. Então a gente tem os povos eslavos ali, que também estavam, alguns que ainda estavam sob domínio de outros impérios, de outras nações, né? Que queriam se libertar. E a Sérvia, ela tinha esse interesse de formar a Grande Sérvia, unindo esses povos eslavos ali, uma grande nação, um grande país, né? E aí, parte dos eslavos era dominada pelos austro-húngaros, mais precisamente aqueles que viviam na região limítrofe entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, a Bósnia-Herzegovina. Então vocês estão vendo aqui, ó, esse pedacinho do mapa aqui, ó, que eu estou circulando, é a Bósnia-Herzegovina, que está do ladinho da Sérvia. A Sérvia tinha interesse nesse território para formar um país maior chamado a Grande Sérvia, tá? Só que esse território está sob o domínio do Império Austro-Húngaro aqui. Embora ele pertencesse ao Império Turco-Otomano, ele estava dominado pelo Império Austro-Húngaro. E aí, quem vai entrar em conflito? Sérvia e Áustria, né? Áustria e Hungria. Eles vão entrar em conflito por conta desse território aqui. Bom, ambas as nações queriam este território, cada qual com seu motivo específico. A Sérvia, no entanto, contava com o apoio da Rússia, que era pan-eslavista. Então você vê que aqui a Sérvia ela tinha o apoio da Rússia, tá? Nessa questão aqui da formação da Grande Sérvia. Ou seja, ela era favorável aos ideais eslavos em detrimento dos valores ocidentais. Mas o nacionalismo sérvio não se restringiu apenas ao âmbito diplomático, mas partiu para ações extremas, em alguns casos violentas. Então, a diplomacia é aquela coisa da decisão, do deixa disso, né? Vamos lá, a gente negocia, a gente conversa aqui, vamos resolver sem guerra. A diplomacia é justamente esse esforço de diálogo para que as guerras não aconteçam, tá? E aí a gente vai perceber que a diplomacia já não deu jeito nessa situação por causa de uma questão aqui envolvendo a Sérvia. Em 28 de junho de 1914, em visita à Bósnia, o arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando foi assassinado a tiros por um estudante sérvio ultranacionalista chamado Gravilo Príncipe. Então, olha que loucura. O arquiduque da Áustria, ele vai visitar a Bósnia, que é esse território que está aí no meio do problema entre a Áustria e a Sérvia. Ele vai lá visitar. E aí, um ativista sérvio, ele vai até a Bósnia e resolve assassinar esse arquiduque austro-húngaro. Ou seja, ele vai criar as condições para que algo
acontecesse um conflito entre a Áustria e a Sérvia. Então aqui a gente tem uma foto real aqui do arquiduque Francisco Ferdinando, pouco antes da sua morte, né? E aqui tem uma ilustração mostrando aqui o Gavrilo, né, e atirando aqui no arquiduque, na esposa dele, que morreram, né, nesse atentado. E aí a coisa vai, como diz o ditado, a coisa vai desandar, né, o caldo vai desandar. O Império Austro-Húngaro responsabilizou a Sérvia pelo caso e fez exigências às quais esta não se dispôs a atender, levando à declaração de guerra e invasão dos austríacos ao território sérvio, que acionaram o apoio da Rússia. Então, calma. O Império Austro-Húngaro vai falar assim, ó, Sérvia, a responsabilidade é de vocês. A Sérvia fala assim, ó, a gente não tem nada a ver com isso, né? Foi um ativista lá e tal, não sei o quê. Não vão assumir, não vão comprar o barulho. O que vai acontecer? A Áustria vai declarar guerra, vai invadir para tentar resolver o problema, para poder né, achar lá os culpados e tal, não sei o quê, quem armou, quem nessa treta toda. E aí a Sérvia não vai ficar satisfeita com essa invasão, com essa ideia, né, de invasão, e aí vai acionar a Rússia. E a Rússia vai acionar a França. E aí a coisa vai ganhar outras proporções. Por quê? Vamos lembrar, a Rússia está aliada com a França, que está aliada com a Inglaterra. Tríplice entente. Olha aí. E aí a Áustria-Hungria, que também estava aliançada com a Alemanha e Itália, lançará mão deste recurso, o que ativou uma reação em cadeia e deflagrou a maior guerra de todos os tempos até então, a Grande Guerra, que depois seria chamada de Primeira Guerra Mundial. Então, bastou esse estopim, uma questão nacionalista ali, um problema entre a Sérvia e a Áustria, e tal, um problema interno, vamos dizer assim, para acionar as duas maiores alianças que estavam ali na Europa naquele momento, e já que o clima já estava tão pesado ali de disputas econômicas, territoriais e militares, era o que faltava para que esse conflito acontecesse, né? E aí a gente pode pensar, né, que qual o interesse numa guerra tão grande, né? Qual o interesse nesse conflito para que esse conflito acontecesse? Vamos pensar um pouquinho, né? Se a gente tem impérios de um lado se unindo e impérios do outro lado, qual o interesse de um entrar em guerra com o outro? Logicamente que é o interesse econômico, né, territorial, porque se um império vence o outro, o que acontece? O império toma as colônias do outro, toma as riquezas do outro. Então, a gente pode pensar também nisso como um dos motivos aí por trás, né, desse conflito, justamente esses interesses econômicos imperialistas, como a gente viu lá no início, essa corrida imperialista, né, por trás desse grande conflito aí. Portanto, uma questão nacionalista na região dos Balcãs é considerado o estopim. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando é só o estopim do conflito que já vinha se desenhando há vários anos, como culminância da tensão entre as nações imperialistas, ok? Então agora a gente chega ao final da nossa aula. Eu trouxe aqui alguns exercícios de fixação, eles estão no material de apoio também, tá? Que você pode baixar aí, você pode imprimir se tiver como, responder as questões. E essas questões elas vão ter as respostas você encontra tanto nos slides quanto no material. Na aula aqui, na nossa discussão, você pode voltar, assistir a aula de novo, mas é importante que você faça esses exercícios para que você fixe bem o conteúdo, tá ok? E aí veja as outras atividades também que estão postadas aí, que tudo isso é para enriquecer o seu aprendizado e para que esse tema possa ser de grande valor para você, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, até a próxima, fique bem, fique em casa e até mais. Tchau, tchau.